boa noite a todas e todos. Nós vamos dar início ao nosso webinário, que na noite de hoje vai abordar um assunto que é muito especial, né, para todas nós, e eu imagino que para os presentes também, que são nossos ancestrais. Então, vou contar para vocês um pouco porque escolhemos esse tema, né, no contexto pandêmico, em que a gente tem tantas incertezas, tantas inseguranças, e pensamos que nos enraizarmos na nossa terra de origem, que são aqueles que vieram antes de nós, que nos legaram a vida, a criatividade, os ensinamentos, poderia ser um fator de harmonia e fortalecimento. Por isso, escolhemos, né, abordar esse tema e convidamos pessoas assim muito especiais, né, amigas queridas assim de longa data, que eu vou começar a apresentar para vocês, mas primeiro vou apresentar a Betânia, né? Betânia Malcher, que vai ajudar na questão da conduzir, né? Tecer, articular, né? Essa nossa conversa. Ela também cuida que os tempos não flutuem muito entre cada pessoa, ela tem essa responsabilidade. Betânia é arteterapeuta, se formou pelo Pomar, né? Fez pós-graduação no Pomar. Hoje ela é professora de ateliê na nossa clínica e ela é arquiteta e urbanista, além de ser arteterapeuta. Aí eu vou apresentar Gislene, que nossos alunos, sobretudo os alunos da formação, conhecem assim Gislene muito bem, porque nós assim esmiuçamos esse livro aqui detalhadamente, página por página. Então, as pessoas sabem muito bem quem é a Gislene, mas eu vou contar outras histórias de Gislene para vocês. Gislene é mestre em educação, especialista em terapia familiar sistêmica, especialista em arte-terapia, pela Universidade René Descartes, em Paris, não é isso? E também ela tem uma especialização em arte-terapia em uma instituição também em Paris, muito interessante, que é o INECAT, né? Que é o Instituto Nacional de Expressão, Criação e Arte-terapia. Também é formada em interculturalidade pela Associação de Interferências Culturais de Paris, e é uma contadora de histórias absolutamente incrível. E tem vários livros sobre isso, né? Inclusive no contexto empresarial, no contexto corporativo, com livros sobre storytelling também. E tem um projeto muito interessante, Convivendo com Arte, né? Já fez vários trabalhos para secretarias diversas aqui no Brasil. Aí eu vou apresentar a Kika, né? Na realidade, eu vou começar apresentando o nome de Kika, né? Porque essa história de Kika Freire. Então, assim, eu vou apresentar para vocês a Francisca Suassuna de Melo Freire Monteiro. Aí vou começar aqui com as inconfidências, não é assim? Sobrinha neta de Ariano Suassuna e neta de Gilberto Freire, não é? Ou me enganei aí no ancestral. Então, assim, em matéria de ancestrais, lá vamos nós, né? É psicóloga, é arteterapeuta, é mestre em sociologia da saúde, em psicologia jurídica e criminologia e doutora em antropologia. Desde 2010, ela vive em Cabo Verde, né? Onde ela se casou, teve as crianças, né? E ela também dá aula na Universidade de Cabo Verde. Kika, eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu vi a quantidade de cursos que você dá aula, nossa, a vou pedir um aumento. Universidade
Em psicologia, medicina, no mestrado de saúde pública, mamma mia, é muita coisa, né? Seja bem-vinda, Francisca Suassuna. Obrigada. Aí eu vou passar para a Bethânia, que Bethânia vai terminar de apresentar os participantes, não é, Bethânia? Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e todas. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da nossa anfitriã, minha mestra também, que me apresentou a arte-terapia, a Ângela Filippini, com muita gratidão que eu recebo esse convite. E vou dar prosseguimento apresentando a Ângela. A Ângela Filippini é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pela EICOS da UFRJ. E aí eu vou dar prosseguimento apresentando a Priscila Camargo, que é atriz, contadora de histórias e produtora teatral, bacharel em teatro e pós-graduada em direção teatral pela CAL, Casa de Arte de Laranjeiras, do Rio. Estreou um teatro em 76 e participou de mais de 20 peças teatrais. Atuou também em novelas na Rede Globo, além de programas humorísticos e séries. A partir de 96, ela iniciou seu trabalho como contadora de histórias, pesquisando, produzindo, interpretando vários espetáculos, né, para crianças, jovens, adultos no Brasil, em Portugal e na África. Ela tem um livro para crianças, Caldeirão de Histórias, editado pela editora Rocco, e desde 2008 ela ministra oficinas, né, que atualmente estão no modo online. E ela também tem um canal no YouTube com contação de histórias que vale a pena conferir. E agora vem a Anne Kellen. A Anne Kellen é graduanda em Biblioteconomia da Universidade Federal de Alagoas, educadora social com formação em Educação e Direitos Humanos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Maricá, Rio, e arte-terapeuta pelo Centro de Arte-Terapia Alagoas. É membro da Associação de Maile Saracali, que atua desde 2013 no combate à homofobia e o anticiganismo no Brasil. Diretora do grupo artístico Lechiai Companhia, certo? Que usa a arte para contar histórias e diminuir preconceitos acerca da etnia romani no mundo. E agora passo a palavra para a Ângela, para ela poder fazer o início da roda com a pergunta que nós vamos trabalhar durante o nosso encontro. Então, nós temos uma pergunta geral, né, para todas, que Bethânia vai encaminhando uma a uma, como os ancestrais, né, de vocês influenciaram na vida, né, e, sobretudo, nas questões profissionais, né, que vocês já viveram, que vocês vivem. E, assim, como na qualidade de anfitriã, né, eu quero iniciar compartilhando, né, antes de passar a palavra para a Bethânia, que também vai ter oportunidade de contar, né, sobre isso, que eu venho de uma família italiana, que é uma gente brava e marrenta, né, com quem eu aprendi o valor do trabalho, né, a disciplina, a coragem, a valentia de ir em frente, apesar das dificuldades, e certamente isso tem me valido muito pela minha escolha de trabalhar com arte em contexto clínico, que vamos combinar que é uma coisa que nem sempre é tão bem-vinda assim, né? Então, eu sou assim, muitíssimo grata a esses ancestrais bravos com quem eu aprendi que há que se ir em frente, né? Há que se ir em frente. Então, eu passo para você, Bethânia. Sim.
Antes de passar a palavra para nossas convidadas, eu queria relatar um fato, né? Que quando a Ângela me convidou para fazer parte dessa roda de conversas com esse tema, né, ancestralidade, que é tão importante e tão reflexivo, veio logo a imagem do meu pai, né? Depois de uma conversa também com a Ângela, que nós ficamos falando sobre o meu nome, né, a origem do meu nome, e aí veio a imagem do meu pai já falecido há bastante tempo, e como ele foi uma pessoa de coragem. Sim, o mais assim, que me traz realmente é coragem. Meu pai trabalhou muitos anos, né, cuidando das causas do povo indígena na FUNAI, e nesse momento ele tinha muitas experiências, tinha muitas histórias para contar. Talvez eu não tenha aproveitado tanto das histórias que ele podia contar, né? E eu era muito nova, mas eu posso dizer assim que o legado grande que ele deixou foi a sua coragem. Isso é algo que eu trago comigo. E eu espero também deixar isso para minha filha, e ela deixa para os filhos, e assim vai. Né? É um legado muito importante. E aí agora eu passo para a Gislene. E me conta, Gislene, como é que foi para você essa influência, né, dos seus ancestrais, como tem sido? Olha, Betânia, eu acho que assim, essa influência ela foi determinante, inclusive, na minha escolha profissional. Quando a gente conversou, a Ângela me sugeriu até falar do meu avô, porque eu sou herdeira da palavra contadora do meu avô, e que é uma história muito, muito interessante. Meu avô procurava um tesouro, e então eu vivi a infância num mundo assim de imaginário absoluto. Mas, como eu já vou contar a história do meu avô no domingo, que é na Candeia, no Festival Internacional de Narrativa Artística, né, do Quarto Candeia, né, se alguém quiser entrar lá, está muito bacana o festival. Então, eu falei, não vou contar duas vezes a história do meu avô, até porque, na realidade, o link que eu posso fazer maior na arte-terapia, que vai ser o nosso tema aqui, que é a nossa, né? Como é que a gente chegou nessa profissão, o que eles têm a ver com isso? Na realidade, foram as minhas avós, as minhas duas avós, a paterna e a materna. Inclusive, elas fizeram parte do meu memoir, quando eu terminei a formação, né? A especialização da arte-terapia, e que a gente tem que fazer aquele trabalho final, de terno e tal, né? de curso. Então, uma das partes do meu trabalho foi sobre a história das minhas duas avós e como que elas estão envolvidas nessa minha escolha e nesse meu fazer. Agora, de toda forma, uma coisa que eu acho que é fundamental na minha experiência de infância com os meus avós, e não só com eles, com meus tios também, mas sobretudo com meus avós, é a experiência dos ofícios. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa da roça. Eu sou da roça, mas não é qualquer roça, é a roça de Minas Gerais, que é roça mesmo. Então, e eu sou de um tempo em que os ofícios é que eram... Não tinha essa questão das máquinas que a gente tem hoje. Tudo era a gente que fazia. Então, eu acho que eu aprendi nessa convivência com eles e com o mundo da roça e da plantação e da criação. Eu aprendi muito a questão do tempo, que as coisas precisam de tempo para amadurecer. As minhas tias eram bordadeiras, maravilhosas bordadeiras. Então, a questão de aprender a bordar com elas, saber escolher a cor, desmanchar sempre que precisasse, recomeçar. Isso tudo eu acho que faz parte do ofício que eu escolhi, que é o ofício de contadora de histórias. Eu prefiro chamar de ofício, às vezes de arte-ofício, mas porque tem toda essa coisa de que o ofício é algo que serve à sociedade,
é algo que precisa ter um trabalho interno para desenvolver um ofício. E eu acho que tem muito a ver com a questão do conto, né, e da contação de histórias. E na minha formação também de contação de arte-terapia, eu encontrei nas minhas avós coisas fundamentais para o que eu faço hoje, né? Tá ótimo, Gislene. Então, agora eu vou dar sequência. Priscila. Então, eu, na verdade, não tive, assim, uma contadora de histórias na família. Tinha a minha avó materna, que era, assim, uma pessoa que você não podia ficar perto dela, porque ela já perguntava tudo da sua vida. Então, se a gente queria saber alguma coisa de uma pessoa, um namorado, era só botar junto dela, que ela já ia perguntando tudo, fazendo todas as perguntas. E a minha mãe é também muito parecida. Minha mãe também, você larga ela, daqui a pouco ela já está sabendo tudo daquela pessoa. Então, essa coisa, assim, da conversa, né, é uma coisa que eu sinto que herdei delas, né, embora eu não seja tão bisbilhoteira, elas são mais perguntadeiras do que eu, entendeu? Foram mais a minha avó materna, né? A minha avó paterna eu não conheci. E aí tem uma história linda que eu queria contar, que é assim, o ano passado, eu já fui algumas vezes para Portugal, meu pai é português, toda a família é portuguesa. A primeira vez que eu fui, e que eu cheguei lá, assim, que eu olhei, a minha tia, irmã do meu pai, era a minha cara, quer dizer, eu era a cara dela. Eu falava, gente, eu falava assim, ficava olhando e falava, nossa, mas como eu pareço com ela, né? Que coisa, eu ficava assim meio encantada, porque eu nunca tinha visto, e, né, fui lá com 40 e tantos anos, e de repente eu olhava para ela e eu parecia com ela, né? Então isso foi muito legal. Então nessa região de Lisboa eu encontrei essas tias e tal. E o ano passado eu fui para o norte, de onde é meu pai. Então eu fui pela primeira vez na cidade onde ele viveu toda a infância, onde ele passava a infância, as férias ele ia para outra e tal. Então eu comecei a conhecer aquela parentada toda e aqueles lugares e caminhar pelos lugares. Eu ia assim, então lá tem muitos castelos. Então eu ia, claro, castelo de 1200. Então, claro, está igualzinho o castelo de 1200, né? Então, eu ia nos castelos, meu pai já andou aqui, nessa pracinha, esse barzinho. Então, teve algumas coisas, assim, muito interessantes. Eu passei, assim, um momento, assim, de resgate, assim, profundo. Fiquei numa felicidade, sabe? E aí, eu fiz uma coisa que eu não tenho muita ligação, que é ir a cemitério, né? Eu realmente, até outro dia com uma amiga, eu falei, eu não gosto de cemitério, entendeu? Mas deu, de repente, lá, minha avó, mãe do meu pai, faleceu há muitos anos e eu não a conheci. E aí, como é que eu ia encontrar com a minha avó, né? Aí eu falei, eu vou no cemitério. Aí comprei um lindo ramo de flores e a cidade chama-se Águas Frias. Mas fazia um frio, daqueles, entendeu? E era outono, ainda não era inverno, muito frio mesmo. E aí encontrei gente que teve a infância com meu pai. Então, assim, foi uma coisa. E aí, no cemitério, eu anotei a frase que estava escrita nesse cemitério. Meu pai sempre dizia, no cemitério, onde está a família, está escrita uma frase, fomos o que vós sois, sereis quais, em português antigo, né? Sereis como somos agora. Orai por nós nesta hora. O prêmio tereis depois. Uau! Entendeu? E eu fui lá ver a tal frase que meu pai falava, e meu pai já faleceu 2 anos, né? Ele já tinha falecido. Aí eu fotografei a frase e coloquei as flores, e ali estava a minha bisavó e o meu bisavô, né? E aí também, aí tem outra história. Então, o que acontece? Ela chama-se Ana Violante, essa bisavó, né? Então, quando como é que eu vou chegar na história rapidamente? Então, como é que eu cheguei nela? Porque eu me casei, 27 anos, reencontrei meu primeiro namorado 27 anos depois. A gente se casou. Bom, tarará, mas aí, quer dizer, como é que a gente se casou? Porque nós fomos passear em Itacoatiara e, de repente, eu escorreguei na pedra e fui parar dentro do mar, quase morri. E lá no mar, eu cheguei, quando eu caí, eu falei, mas eu não vou morrer agora mesmo. Fazia 3 semanas que a gente estava namorando, todo apaixonado, entusiasmado. E aí eu falei, Deus, eu sou uma contadora de histórias, eu não posso morrer agora. E aí eu ouvi, boia e respira.
presta atenção na respiração. E aí eu... E vivi, né? Deu tudo certo, parará, casamos e tal. E aí eu fiquei assim muito chocada com essa história e comecei a pesquisar. Naquela época eu tinha um pai de santo que na verdade era um grande contador de histórias, um professor que também já está lá no outro lado, né, no andar de cima, que era o professor José Flávio Pessoa. Tem muitos livros escritos, foi professor da Sorbonne, enfim, um cara maravilhoso, né? Aí ele me disse que com essa coisa, que esse já era o terceiro acidente que eu tinha, aí ele botou os búzios e tal, e falou, olha, você tem uma ligação com a sua bisavó, entendeu? Porque ela tinha uma situação de estar ligada com morte. Com esse casamento, você rompeu essa situação de morte que você tem essa tendência, que tinha essa tendência. Aí eu fiquei muito feliz, né? Fui perguntar para minha tia, e a tia disse, ela era uma pessoa incrível, ela se apaixonou e fugiu com o capataz, entendeu? E aí ela foi abandonada pelo pai, o pai a deserdou, entendeu? E ela viveu com o capataz, e ela tinha essa ligação, então ela era uma pessoa influente na aldeia, nas aldeias, então quando era a situação da morte, era ela que ajudava, ela era que entendeu, patrocinava. Então foi assim uma grande emoção, e fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que eu não tenho nenhuma ligação, mas de repente eu ir ao cemitério onde estava, na verdade, a minha avózinha, que eu não conheci, e a minha bisavó, que, na verdade, talvez tenha, né, me proporcionado uma abertura, vamos dizer assim, de consciência para eu continuar agora sem acidentes. Sim. Consegui dar uma resumida. Que bom, mas depois você vai ter oportunidade de continuar. Que Tá bacana essa história, Priscila. Muito bom, porque realmente deve ter sido uma experiência fantástica, né? Você passar por lugares, né, que você visitou, imaginando, né, os seus ancestrais passaram ali, né? Pessoas da sua linhagem que passou ali, e aí você passar por ali e perceber, né, que eles também passaram por ali muitos e muitos anos. Olha, atrás. e a minha tia mais velha, essa tia dizia, nós somos celtas. Nós somos celtas. Então, eu sempre ficava com aquela coisa, nós somos celtas, entendeu? Então, quer dizer, toda a minha família andou por ali, e veio da Espanha, Muito bacana. né, os druidas e as bruxas todas. Então, eu fico assim, muito comovida legal. com essa possibilidade. Muito bom. Então, vamos continuar. Agora eu vou chamar a Anne Kelly para contar um pouco para a gente da história. Primeiro, eu gosto muito de escutar essas histórias de antigamente, né, dos avós. Eu fico assim encantada, porque eu cresci nesse clima. Eu cresci com meus pais contando as histórias dos pais dele, né, e as aventuras. Então, o meu pai, ele é um contador, mas ele é um contador, né, de contabilidade, aposentado recentemente. Então, ele perdeu o pai com 9 anos de idade. Memórias que ele tem do pai é como se ele tivesse convivido com o pai até ano passado, sabe? Ele tinha memórias assim riquíssimas, detalhadas. Tem, né, que ele está aí contando as histórias do seu pai. Então, essas histórias do pai dele sempre me fascinou muito, né? Sempre me colocou assim no lugar de, caramba, eu sou neta de um super-herói, de um homem que pega trilhos de trem e ergue trilhos de trem, um homem que constrói as suas casas com as próprias mãos, um homem que sai se mudando e é empreendedor. Então, assim, eu cresci nesse universo, né? Então, eu adoro escutar, assim. Eu sou hoje me considero mulher mestiça romani, né? Mestiça porque, considerando a herança também dos meus avós, né? Por parte de mãe, por parte de pai. Mas me atendo principalmente hoje os meus avós por parte de pai, né? Os meus avós paternos, a Dona Ilícia, que tem esse nome de deusa, que faleceu há 2 anos atrás com 95 anos, e o seu Antônio Palácio, que faleceu quando tinha 49 anos, assassinado, né? Então essa marca como uma sombra, perdurou muitos anos na família aqui, Cerqueira, Palácio, né, do lado de cá de Maceió. Então, essa memória do meu avô, né, me fez hoje me colocar, me conscientizar de mulher mestiça dentro de uma
das possibilidades de várias etnias, mas uma principalmente que foi escondida às 7 chaves e muito mal contada e muito secreta por ser considerada perigosa, que era a etnia romani, os assim chamados ciganos, né? Os ciganos andaram por esse lado de cá, aqui no Nordeste, muitos anos, né, em feiras. Algumas cidades foram fundadas a partir dessas feiras realizadas pelos ciganos, e onde meus avós se conheceram, uma cidade chamada Murici, no interior aqui de Alagoas. Existia essa coisa forte das feiras, né? Então, meu pai contava muitas coisas das imigrações, das pessoas que vinham da Europa para cá, e assim, isso sempre me encantou muito. Mas, ateando a Dona Ilítia, né, essa mulher forte, ela sempre fez questão de deixar a memória do seu marido muito acesa na família, né? Então, sempre desde pequena, eu cresci num ambiente onde se estimulava a memória dele, né? Ela ficou viúva com 29 anos, com 7 filhos, e ela sempre cantarolava as músicas, dizendo que ele era muito festeiro e gostava de receber as pessoas, e os eventos que ela proporcionava eram sempre assim, ricos, né, de dança, e tinha um vestido, que era um vestido de uma tia, que todo mundo vestia para dançar. E eu tenho até uma fotozinha desses momentos, assim, dos poucos momentos, não sei se vai dar para ver, ela está aqui sim, sentada. E aí a gente vestia esse vestido e todo mundo brincava, né? E ela se divertia, e ela achava lindo aquilo ali. Então, eu cresci nesse ambiente que, mais tarde, no decorrer da minha vida, foi uma virada de chave no meu pensamento profissional, no meu pensamento enquanto mulher, no meu pensamento enquanto ativista, no meu pensamento enquanto direitos humanos, me reencantando pela história que os meus antigos tinham deixado para trás com medo, né, com receio, que eu os compreendo. Obrigada, Anne. E agora vamos chamar a Kika. Kika, conta pra gente um pouquinho aí da sua história com as influências ancestrais. Olha, foi difícil conseguir, como é que eu posso dizer, catalogar as influências. Preciso agradecer muito a vocês, porque o fato de pensar nessa noite de hoje Sim. me fez perceber o quanto eu sou, assim, vinda de infinitos caminhos. Aí, incrível, incrível. E o quanto foi gostoso perceber tudo isso, sabe? E me encontrando em características desse pessoal ancestral e que nem é tão distante assim, né? Meus pais, meus avós, tios. Então, mesmo a família aqui próxima e mesmo tudo aquilo que a gente escuta dos ancestrais mais antigos, quanto eu fui me encontrando nessas pessoas todas. Nossa, e isso foi muito gostoso de perceber, assim, de perceber o acervo que eu carrego, né? E como esse acervo, como é que eu posso dizer, faz de mim a Kika que eu sou, do jeito que eu sou, né? Essa mistura toda, essa para usar uma palavra bem do meu avô, essa miscigenação, é mesmo isso, né? É mesmo essa mescla de gente. E fui tentando, assim, pegar um pouquinho de cada pessoa. Então, acho que um ponto que é super importante nessa percepção mesmo da ancestralidade em mim foi a convivência com as pessoas, sabe? Então, na apresentação, a Ângela fala do meu tio Ariano, né? Ariano é meu tio-avô, é irmão do meu avô, e do meu avô Gilberto. E eu não chamava ele de avô nem de Gilberto, chamávamos todos. Os netos chamam até hoje, assim, quando referimos a ele, de Concom. Portanto, se por acaso em algum momento eu falar Concom, vocês já sabem que eu estou a falar de Gilberto, porque é muito estranho. Gilberto, para mim, parece alguém que eu estou estudando. Gilberto Freire. Gilberto Freire não era ele o meu avô era Concom. E aí, assim, pensar neles, que pedacinho deles está em mim, né? Que pedacinho deles esteve em mim esse tempo todo e brota muito em mim. E aí, pegando, assim, pouco a pouco, se eu pudesse buscar um pedaço de tio Ariano, por exemplo, e tentar perceber o que é que de tio Ariano eu trago. Né? Tio Ariano era um super contador de história, como todos os irmãos, a família dele inteira. Já não há nenhum irmão vivo,
Aliás, há uma irmã viva, minto. Mas todos eles eram 9, e todos eram contadores de histórias, todos eram aquelas pessoas que todo mundo gosta de ouvir, as irmãs, os irmãos, todos, o meu avô, inclusive. O meu avô, o irmão dele morreu, eu tinha 8 anos, eu tenho poucas lembranças dele. Não por ter tido 8 anos, mas por ter convivido menos do que deveria, talvez. Porque o meu avô Gilberto morreu, eu tinha 10 anos e tenho muitas lembranças dele, mas também, pronto, ele era meu vizinho, já chego nele. Mas, assim, acho que do tio Ariano eu tenho muito essa paixão pelo sertão. A ideia, a imagem do sertão é muito forte em mim. É tão forte que eu tenho uma clínica aqui e o símbolo da clínica é um cacto. O nome da clínica é Cereus, que é o nome científico do mandacaru, o nosso cacto, que eu encontrei aqui em Cabo Verde também. Então, tem uma ligação forte dele com o sertão, da família inteira com o sertão, e acredito que a forma dele falar o sertão, dele cantar, dele poetizar o sertão, fortalece muito o sertão em nós, traz muito essa ideia da força que a seca tem e da força que renasce pós-seca, né? Assim, a vida que chega pós-seca, isso é muito forte. Se for olhar para o meu avô Gilberto Preconcon, aí sim eu sinto muita parecência, digamos assim, com ele. Ele era meu vizinho, então tínhamos um contato mesmo diário. O nosso espaço de brincadeira era a biblioteca dele, então a biblioteca era o espaço de brincar de tudo, de brincar de panelinhas, de brincar de correr, tudo, todas as brincadeiras, eu, os meus irmãos e ele, porque ele era como se tivesse a nossa idade. Meu irmão tinha 8 anos, ele tinha 80 e corria conosco, subia escadas, fazia tudo. Minha avó dizia que ele era o que dava mais trabalho, porque ele juntava-se conosco e era assim, bem bagunceiro na casa. Ele tinha a nossa idade quando estávamos juntos. E era muito delicioso. Nós morávamos num sítio, hoje é a fundação, que é uma área verde muito grande. Então saíamos para seguir as formigas, para onde vão as formigas, porque é que elas levam a folha, porque é que tem formiga que não leva a folha. E ele nos explicava sobre a vida em sociedade, os papéis sociais a partir das formigas. E era uma delícia. A gente cresceu aprendendo isso muito fácil ali, a partir da vida das formigas, a partir das plantas, o respeito pelas plantas, pela natureza e tudo. Mas o que eu sinto que é muito presente nele e que é muito em mim, e que talvez seja aí, e descobri isso agora, pensando nessa noite, é o valor que concordava as pessoas. E eu sinto que eu tenho muito isso. Então, podíamos estar na brincadeira mais feliz do mundo. Chegava uma visita, chegava um estudante, chegava alguém na casa dele, parava tudo para receber aquela pessoa. Nós morávamos numa parte do Recife que era mais assim, na saída da cidade. Então, era longe de tudo. E ele sempre tinha essa ideia, que as pessoas andaram muito para chegar até aqui, então precisamos parar para recebê-las. E tinha sempre um suco de pitanga para servir as pessoas, tinha sempre um agrado para dar. Então, eu acho que se eu pudesse, digamos assim, resumir um ponto muito forte dele, que eu percebo em mim, seria isso, assim, a arte de prestar atenção nas pessoas e ter prazer nisso, sabe, assim, de prestar atenção, de querer estar junto com as pessoas, de valorizar mesmo as pessoas, seja quem for. Estávamos lá e circulavam na casa dele pessoas que nunca estudaram na vida, pessoas super estudiosas, super doutores e tudo mais, intelectuais, e eram recebidos da mesma maneira, eram pessoas, né? Então, sinto que esse deslumbramento, digamos assim, por pessoas é uma herança bem freiriana, é uma herança bem desta casa. Então, vou começar trazendo um pouco da minha história também, né? A história da imigração italiana aqui no Brasil, né? O Brasil tem a maior colônia italiana fora da Itália, né? E o pessoal veio para cá muito cheio assim de sonhos, né? Eles diziam fare l'América, né? Achavam que iam ficar assim numa situação maravilhosa. Na verdade, não era nada disso, né? Eram mãos para a agricultura, e olhe lá,
A minha família era uma família de campesinos e chegaram aqui na hora de preencher lá as fichas da imigração. O meu avô e minha avó, que não eram casados naquela época, eram jovens de famílias que nem se conheciam, eles foram os únicos italianos daquele navio que, em vez de escrever que eles iam trabalhar na agricultura, eles colocaram que eram artistas. E isso era assim, absolutamente irrelevante para quem estava fazendo a contratação, não tinha assim, nenhuma utilidade, mas eles também tiveram essa coragem, né? E aí tem essa história assim. Depois, não foi por coincidência, né, que eles vieram a se casar, e eles encontraram um jeitinho de colocar a arte na vida deles, nas horas vagas, né? Criaram a fresta, a brecha. Minha avó nunca aprendeu a falar português direito, jamais aprendeu, não sabia ler nem escrever, no entanto, era uma excelente negociante que auxiliou a família a se manter ao longo de sua vida. E eu tenho assim a mais profunda admiração por essa mulher, que se chamava Fenísia. Então, eu agora, né, vou passar para a Betânia, a gente vai abrir um espaço para que cada uma de vocês fale coisas específicas, né, da vida profissional de vocês, que tenha relação com os ancestrais, ou que eventualmente não tenha, mas que vocês queiram compartilhar, né, aqui no grupo. E a Betânia falou do canal da Priscila. A Gislene também tem um canal, né, que é muito bonito, que se chama maravilhoso. O Céu das Estrelas Fixas, anotem isso, que ela criou na época da pandemia, não é? Com histórias assim para dar um norte naquele assombro que a gente estava vivendo, né? Então vale conferir também. São 2 belos canais, a gente pode depois colocar lá no chat, né, para que as pessoas tenham essa referência. Vou entregar para você, Betânia, para você seguir aí, tá? Tá legal. Então, vou começar com a Gislene, vou manter a sequência que a gente começou no primeira roda. E a Gislene possui um projeto, né, Gislene, com idosos. E nesse projeto a ideia é recolher narrativas, né, de idosos. Né? Os idosos têm tantas coisas para contar, tantos fatos, e é um ambiente muito interessante. Né? E aí a gente queria que você contasse um pouco para a gente desse projeto e falasse também um pouco desse canal que você tem no YouTube, né, que eu achei fantástica essa abordagem que você fez, falando comparativamente, né, com os mares tenebrosos, né? E as estrelas que guiam, né, os navegantes nesses mares tenebrosos. Então, conta um pouquinho para a gente dessas histórias. Olha, eu vou começar então pelo canal e depois eu volto na sua outra pergunta, tá bom? Certo. Com relação ao canal, a minha intenção foi fazer um trabalho de 5 histórias. Assim que começou a pandemia, a gente estava vivendo um momento muito de, oh meu Deus, o que é isso, né? Ninguém sabia muito bem em que ia dar, até hoje a gente não sabe, mas naquele tempo era ainda pior. Então, a minha intenção foi contar, primeiro, 2 histórias que nos colocassem em relação ao que é a pandemia, né? O que seria aquele momento que a gente ia viver. Então, foram as 2 primeiras histórias. E depois eu fiz algumas outras, uma para prestigiar a questão dos indígenas, que eram um grupo de risco, o outro para falar do pessoal que mora nas periferias, né, e dessa população que umas pessoas que parece que elas devem ser cegas chamam de invisíveis, porque para a gente elas não são invisíveis, mas para algumas pessoas elas são invisíveis, né? Então, foi direcionada a essas pessoas, e um outro para os velhos, porque era um grupo de risco também, sim, eu trabalhei com os grupos de risco. Outro foi em agradecimento aos médicos e ao pessoal de frente, da linha de frente da Covid. Né? Então, a minha intenção era de fazer 5 vídeos, eu fiz os 5 vídeos,
e depois não fiz nenhum outro neste canal, porque esse canal tinha esse objetivo, né? E a questão do céu das estrelas fixas é porque quando o navegante, os antigos, né, navegantes, eles ainda não tinham bússolas lá atrás, do tempo lá dos antepassados da Priscila, né, que se julgaram no mar assim com a cara e a coragem. Então, antes deles já no mundo do oriental, eles já tinham ido para os mares, os chineses, os árabes já tinham, mas não tinha ainda os instrumentos, astrolábio, bússola avançada, não tinha nada disso. Então, como é que eles se dirigiam, né, nas suas viagens? Como é que eles atravessavam os mares? Era olhando as estrelas fixas, o céu das estrelas fixas, que podiam nortear onde era o rumo a se tomar, né? Então, a gente entrou vivendo um momento em que a gente não tinha uma bússola para saber onde é que essa coisa ia dar. E chama o céu das estrelas fixas porque os contos são como o céu das estrelas fixas. Eles falam da condição humana, de algo que é completamente atemporal, que em qualquer lugar do planeta, em qualquer tempo, eles falam das questões que são próprias da condição humana, e isso não varia, isso faz parte da história de todos nós aqui nesse planeta. Então, eles são como o céu das estrelas fixas, porque o que eles nos falam é disso. E, naquele momento, era preciso olhar para isso. Quem somos nós, os humanos? E o que é que nós podemos fazer com essa experiência que é nova para a gente, que é desconhecida, que nos amedronta, o que fazer com isso? Então, a intenção foi justamente trazer histórias que pudessem, de alguma forma, dialogar com os nossos medos daquele momento, com as nossas questões, com o que seria, e também de responder um pouco essa situação das pessoas que estavam em grupos de risco, né? O que seria para essas pessoas também. Então, o canal, ele basicamente é isso. Eu fiz os 5 vídeos e era a intenção. Eu não consigo ficar gravando coisa fazer filme, fazer vídeo, eu fico completamente apavorada de fazer isso, porque eu gasto, às vezes, assim, 3 dias para conseguir gravar uma coisa de 10 minutos. Então, é muito cansativo no meu caso. Então, eu fiz... Meu projeto era esse. E o outro trabalho que você está dizendo é o trabalho sobre os velhos, né? Que, na realidade, ele não chegou a acontecer, porque ele foi para o edital do Banco do Brasil antes da pandemia e seria para ser feito no ano passado, e aí veio a pandemia, fechou tudo e ele não aconteceu. Mas é um projeto que, quando eu elaborei esse projeto, foi muito pensando nas minhas avós e muito pensando no que eu aprendi delas e o que tem hoje aí os nossos velhos. Quando eu falo velho, eu não estou desprezando as pessoas mais idosas, porque, para mim, velho é um arquétipo extremamente rico. Eu gosto muito de ser velha, não tem nenhum problema com ser velha, tem pavor quando falam que eu sou da melhor idade. Não, eu sou velha, isso faz sentido para mim. Então, esse projeto era assim, a ideia dele é de juntar essas pessoas, né, que tiveram já um bom tempo de vida, que aprenderam muitas coisas na vida e que seria um legado passar para as novas gerações, para quem está chegando aí, o legado desses aprendizados. Então, seria uma forma de reunir, de conversar sobre isso, sobre o que cada um aprendeu. Então, tem uma questão que eu coloco para eles, que é qual o legado que você gostaria de deixar para os seus descendentes, para as novas gerações. E, a partir daí, aquilo que eles falam que foi... Mas, claro que tem uma série de exercícios, de experiências, né, de técnicas de vivência, para a gente chegar nessa questão
até o que você aprendeu, o que você acha que foi o mais valioso. Então, tem muitas coisas, porque isso parte também da minha conversa com outros velhos, além dos meus avós. Eu uma vez peguei um táxi, junto com desses táxis que a gente divide, táxi lotação, que aqui, não sei se vocês têm aí na cidade de vocês, aqui Sim. isso, né? E eu dividi um táxi com um senhor, já bem velho. E a véspera tinha sido uma noite muito fria. E a gente comentava sobre o frio, né, da noite anterior, e aí ele dizia que na idade dele era muito difícil o frio, porque a gente sentia mais frio quando estava na idade dele. E que nessa idade era uma idade difícil, porque a gente tinha muitas coisas, mas ninguém queria saber dessas coisas. Então, que os velhos eram só um peso morto para os jovens. E isso ficou uma coisa muito forte para mim. Como que pode uma pessoa que tem uma experiência enorme na vida e se torna apenas um peso morto na vida dos jovens, né? Será que os jovens não precisam de nada a respeito da experiência de quem viveu 80, 90, 70 anos que seja, né? Eu tenho 68, eu acho que eu já tenho alguma coisinha para deixar como um legado, né? Imagina um velho de 80, 85, não é? Então, isso foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, que eu queria fazer um projeto que juntasse essas duas pontas dessa geração, da geração dos mais velhos com a geração das crianças, porque era importante que os velhos passassem para as crianças esses aprendizados que eles tiveram. Então, a partir daí, foi construído esse projeto, que é um projeto muito bacana, ele está aí esperando, né, a hora que as coisas abrirem, porque é algo que a gente tem que fazer junto ao vivo, não dá para fazer, eu acho que não dá para fazer, sobretudo com essa população, não dá para fazer online, é preciso de estar junto mesmo. E então, se ele fala, por exemplo, o que foi o que eu mais foi o aprendizado mais caro para mim foi a paciência. Então então a gente vai trabalhar com histórias de paciência e isso vai inspirando para que você transforme a sua vivência num conto que a gente possa. Aí tem outras pessoas que trabalhariam junto para ajudá-los a construir essa história deles e que isso possa correr de boca em boca como um conto que vai virar de tradição oral e para ser contado para as gerações mais jovens e que a gente possa contar isso nas escolas, que possa contar isso para os netos, que possa contar isso para os filhos dos vizinhos, enfim. Seria uma forma de colocar essas duas pontas. E por que eu acho que isso seria importante? Primeiro, para que eles não tenham essa sensação de que são um peso morto para os jovens, né? Eles têm uma função, ela é importante, eles têm um legado a deixar para as novas gerações, então é preciso recolher esse material que vai se perder se não for recolhido, né? Eu fico vendo, né, o Ariano Suassuna, quando eu escuto o Ariano Suassuna, que ele tem um monte de vídeos, é uma coisa fantástica, né? Então, por que não trabalhar com recolher essas histórias dessas pessoas? Então, esse é o projeto que eu tenho ainda, né, pronto ali. Sim, e é um projeto que ele precisa realmente aparecer, porque ele é muito bom, né? Ele é um projeto muito potente, né? E ele vai acontecer. E essa intenção é justamente de colocar essas pessoas, de dar para elas uma função na vida que é fundamental, é de extrema importância. Nós estamos vivendo uma época de assim, esvaziamento de valores, esvaziamento de ética, esvaziamento de muitas coisas, e essas pessoas guardam essas coisas ainda. Sim. Não é? E a gente precisa jogar isso de novo no mundo. Então, esse projeto é sobre isso. Tá? Vou passar agora para a Priscila. Se você quiser continuar um pouco do que você estava falando da sua viagem, desse acesso a essa ancestralidade e também contar um pouco sobre o curso de teatro, né, que você está
você faz com pessoas de todo o Brasil? Como é isso tem sido para você? Só queria fazer também um reparo, né? Porque eu falei muito da experiência mais próxima nesse momento, que foi com a família portuguesa. Sim. Mas eu também tenho que reverenciar, né, a família da minha mãe, que é interior de São Paulo, mas tem uma descendência também italiana. A minha bisavó era italiana, né? Então, e a tia mais velha, irmã da minha mãe, foi atriz. Mas uma atriz assim de interior, quer dizer que naquele tempo não se levava muito em conta. E esse meu avô, que eu não conheci, ele morreu quando a minha mãe estava me esperando, ele era jornalista, escrevia textos de teatro, então também quero reverenciar, já que nós estamos falando de ancestrais, né, essa outra parte da família que também veio com uma verve artística e tal, então tem essa coisa um pouco assim na família dessa parte artística. Mas aí, voltando, né, para juntar as duas coisas, eu também vou pegar um pouco naquilo que a Gislene falou, também agora, na pandemia, o que acontece? A gente também foi pega de surpresa, né? O que a gente vai fazer, né? Então, vamos fazer aquilo que a gente acredita que é contar histórias. E eu resolvi começar a contar uma história muito conhecida, que é a história de Muskil Gusha, que é uma história que se conta dentro do trabalho Sufi, que é um trabalho de filosofia que trabalha o autoconhecimento através das histórias, que a Gislene e eu pertencemos. E aí eu falei, vou começar com a história de Muskil Gusha, porque é uma história que vai falar de abundância, né, que vai falar de prosperidade, que vai botar uma luz, e é uma história que se conta às quintas-feiras. Então, comecei a contar essa história. Falei, bom, agora toda quinta-feira eu tenho que contar uma história. Então, assim, eu comecei, assim, um pouco sem saber um pouco o que eu ia fazer. Eu falei, vou começar a contar a história e vou contar Muskil Gusha. E aí, toda quinta-feira, eu conto uma história. Eu já faço isso desde junho do ano passado. Já estou há mais de um ano contando histórias todas as quintas-feiras, né? Então, tem sido uma grande experiência, porque o que a gente trabalha, que é os valores humanos, esse resgate, né? Então, eu adoro uma história muito antiga, muito tempo atrás, que está falando de hoje, né? A gente está falando, tudo é de hoje, tudo é de sempre, né? É do ser humano, é de agora, né? Então, mas eu adoro fazer isso há muito tempo atrás, num lugar longínquo, né? Muito distante daqui, mas é daqui, de hoje mesmo que a gente está falando. Assim, a mim me encanta, e eu sei que isso vai também encantar as pessoas. E aí eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, tá, Gislene? Então, assim, acontece que eu preciso, cada quinta-feira eu tenho que ter uma história, e as histórias me vêm das maneiras mais incríveis. Às vezes eu abro um livro, é essa história aqui mesmo que eu estava precisando contar, é ela que eu vou contar. Às vezes eu já conheço, me lembro e tal, mas às vezes também é uma história nova, então eu tenho que decorar, tenho que correr atrás, trabalhar a história para poder contar. E eu considero, assim, três professoras, na verdade, né? Eu comecei a contar a história fazendo um trabalho enorme com a Anícia Grillo, que é, além de contadora de histórias, arte-terapeuta, terapeuta e tal. Então, eu fiz com quem eu construí meu primeiro espetáculo. Então, é uma pessoa que mora no meu coração e que teve muita influência no meu trabalho. A Ângela Filippini também teve influência no meu trabalho, porque eu fiz depois... Porque a Anícia era longe, lá em São Pedro da Serra, né? Então, era longe. Então, eu descobri a Ângela e começamos a fazer, né, Ângela, muitos trabalhos lindos, trabalhamos muitas histórias. Foi, assim, um momento também muito encantador. E a Gislene também é uma grande entendedora das Mil e Uma Noites, que eu adoro, que eu amo, né? Também fizemos um trabalho, e a Gislene também muitas vezes me auxiliou, me deu dicas, assim, me preencheu com muitas histórias, né? E ela costuma dizer, e eu sempre me lembro disso, que nós fazemos parte de uma grande rede de contadoras de histórias espalhadas pelo mundo inteiro. Então, eu gosto muito de pensar nisso, que a gente é essa rede, né? Essa teia de contadoras de histórias que continuam fortalecendo o mundo, né, com esses valores, com essa luz, com esse amor pelas histórias. E a propaganda vem agora, tá, Gislene? Então, eu comprei 2 livros teus, ó. Show!
E este? Muito E são bom. ótimos, tem uma Maravilhoso! coletânea de histórias maravilhosas. Que legal. Então, muitas eu conheço, muitas você já me contou, muitas eu já conhecia, mas muitas eu também não conhecia, entendeu? E eu ando contando muito as suas histórias, você faz favor de ir lá no meu canal, porque eu sempre faço um carinho para você e digo, essa história está no livro da Gislene, também contadora de histórias. Obrigada Então, gente, pela propaganda. Muito bom. isso, olha, então, de novo, continuo fazendo a propaganda, tem histórias maravilhosas, belíssimas, né? E é tão legal porque eu vejo o seu jeito de contar. E aí eu também dou uma adaptada também para o meu jeito de contar. Então eu fico brincando com você, né? Se você for ver, você vai ver. Você vai saber. Então, esta quinta-feira, eu contei uma linda história que está lá, já faço a propaganda do canal, né? Que está lá, que também é esse seu livro, entendeu? Maravilhosa. Vamos dizer, o fechar da história, eu coloquei uma coisa que está muito próxima de mim hoje, muito me tocando, que é quando uma porta se fecha, abre-se uma janela imensa, uma janela que às vezes pode ser de árvores floridas, perfumadas e com o céu estrelado, né? Então, assim, hoje também teve história desse seu livro, tá, querida? Então, aqui aproveito para agradecer a você, agradecer a Ângela, que foi, assim, incrível, maravilhosa na minha vida, os trabalhos que a gente fez, e a Anícia Grilo sempre, que a gente continua em contato, é uma pessoa, assim, ó concurso. Né? Mas, assim, então, continuando, né, falando do trabalho hoje, eu estou, então, contando essas Só para não histórias. te cortar, você tem só um pouquinho de tempo. Então, eu estou no canal, o canal é www.youtube.com/Priscila Camargo Conta. Todas as quintas-feiras tem história nova. E eu estou também fazendo meu curso, né? Meu curso de contação também inspirado no curso que eu aprendi com a Anícia, que eu fiz, que eu trabalho todas as histórias, que a Gislene também tem um trabalho parecido nessa mesma linha, né? A Gislene saiu para o outro cara, tem muito mais formação, e eu tenho mais o coração, né, de contadora de histórias que eu coloco nos meus cursos, e eu estou fazendo muitos cursos online. Eu já estou na sexta oficina de contação de histórias, com gente do Brasil inteiro, gente de Portugal. Então, daqui a pouco vem um outro, tá? Estou terminando esse, daqui a pouco eu começo outro curso de contação de histórias, e a pessoa pode fazer do Brasil, de onde estiver, que é uma oportunidade única que a gente aprendeu com essa coisa da pandemia. Porque como é que a gente já está se encontrando nós aqui? Olha o trabalhão. Ela tinha que vir de Cabo Verde, a Gilene tinha que vir de Minas, a Ângela tinha que vir do Rio de Janeiro, eu de São Paulo, entendeu? Então, ou seja, é isso. A gente está a gente está aprendendo também com todas as coisas, como contadoras de histórias que nós somos, a gente aprende com tudo. Então, a gente está aprendendo com essa situação que a gente não tem culpa do que aconteceu, né, terrível, mas a gente está aprendendo a viver e a sobreviver e a continuar o nosso trabalho de passar amor, conhecimento, valores, princípios humanos, entendeu? Que é para isso que nós existimos. É para isso que eu existo. Muito bom. Obrigada, Priscila. Muito bom. Vou agora passar para a Anne Kelly. E, Anne, você recentemente, né, contou para a gente como foi esse resgate da música, né? A sua avó cantarolava músicas de niná, e você não entendendo a letra, você cantarolava. E depois, na fase adulta, você decidiu buscar, né, a fonte dessas músicas e trabalha com isso, né, com o grupo de dança cigana. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso. Você sabe que a minha avó Elite foi uma mulher assim, admirável, né? Desde toda a história dela, da resistência mesmo, da viuvez, e resistir tudo isso, né? E manter a memória viva desse marido na mente dos filhos, até a vida dela mesma. Minha avó se tornou artista plástica depois de 60 anos, viajou o mundo depois de 85. Então, assim, tenho muita admiração. A minha avó, ela contava que meu avô fazia festas, né, na casa dele, chamava músicos da capital para fazer festas, e os filhos, muito arteiros, brincavam com aqueles instrumentos e destruíam os instrumentos.
Aí depois eles envolviam outras coisas para tocar, né, utensílios de casa e tudo mais. Então essas histórias sempre a gente escutou, né? Então eu me lembro que a minha avó dizia que nessas festas ela adorava fazer uma parte percussiva, né, onde ela na mesa ela trazia um som, né? E o som era esse aqui, ó. Imagine isso no interior de Alagoas, né? Uma música espanhola, né? Que ela dizia que o seu sogro, né? O pai do meu avô, que depois foi casado com a francesa, cantarolava isso e trazia, ela aprendeu e ela mostrava para os filhos como é que era, né? Então eu achava sensacional quando ela trazia esse som perfeito com as mãos da mesa. Mais tarde, né, quando já aos 28 anos eu me casei com o meu primo, né, que é filho do pai, então a gente tinha basicamente a mesma memória, assim, meio confusa desses antepassados, a gente resolveu se aprofundar, vamos atrás dessa memória, né, desse resgate dessa memória, então a gente foi mais especificamente atrás dos nomes, né. Chegamos lá no nosso tio, que ajudou a criar meu pai, meu tio, o vovô do Vicky, ele era um ferreiro, e assim, a gente saiu contando as histórias de forma mais estruturada. E chegamos nessa musicalidade, né? Nessa musicalidade que tinha um jeito de cantar diferente, uma língua diferente, e aí depois a gente veio descobrir que essa língua se chamava romani, e que esse romani, as músicas eram muito antigas, tinham mais de 300 anos, e assim, foi um mundo, né? Aí, a partir desse mundo, a gente começou a coletar algumas músicas, chegamos a 12 músicas, né? Logo no começo, e começamos, o meu marido não tocava direito violão, tinha, né? Porque nós somos autodidatas, eu nunca frequentei escola de música ou de dança, né? Quando criança, isso veio depois, muito forte, com o despertar dessa ancestralidade. E aí, Ruita, né, que é o meu companheiro, começou a tirar do violão essas músicas, né? Começou a cantar essas músicas, e aí, a partir daí, a gente, não, vamos estruturar isso. Nós montamos o Lexiai, que queria dizer as meninas, né? Porque aqui em Maceió só nascia mulheres, lá no Rio só nasciam os homens. Então, as meninas aqui, que eram eu e minhas irmãs, né? Somos 5 aqui na casa dos meus pais, começamos a escutar isso de forma melhor, né? Mais organizada. Entendi que tinha esse grupo, que era essa língua. E aí esse grupo levou a gente aí para muitos lugares, inclusive lugares de militância, né? Porque muitas famílias mestiças, romanis, também não sabiam suas histórias, também não sabiam que língua é essa, também não sabiam. Então a gente ajudou, né? Ainda hoje vem ajudando a contar um pouquinho dessa história passada, né? Dessas pessoas que vieram da Europa para cá, no caso dos romani, delegados, né, pessoas não gratas da Europa que chegaram aqui e se estabeleceram da forma que dava, né? Esse meu bisavô, ele era vendedor, né? Não tinha um emprego fixo, né? O meu avô a vida inteira foi autônomo, empreendedor, também não tinha um trabalho fixo. Então, as pessoas mais nobres, né? Porque aqui no Nordeste a gente tinha também essa linha da nobreza, né? Nas usinas, né? A minha avó Elite era filha de pessoas que trabalhavam na usina, pessoas de posses, então as pessoas não compreendiam muito bem quem eram essas pessoas e como essas pessoas vinham tão alegres e tinham tantas informações de fora, tão vivas, né? Então, a gente no Lexiai, a gente busca aproximar esse universo, né? Do passado, né, para hoje em dia as pessoas se compreenderem, incluir também essa trajetória romani nas raízes familiares, que aqui no Nordeste tem muitos, né, e por conta do estereótipo, do preconceito, foi escondido dentro das culturas. Então, assim, como diz Milô Fernandes, né, pode evitar descendente, mas não tem pílula nenhuma que evite os seus ancestrais, né? Você tem que incluí-los, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a incluir, fez todo sentido, né? Nós somos artistas. Eu trabalho com dança. Minha filha está se formando em dança. Eu vou ser avó agora também, minha filha está grávida. Então, tem toda essa história. Meus filhos cresceram com instrumentos musicais, com a musicalidade. Então, com certeza,
a minha neta ou o meu neto que vai vir por aí vai ter uma outra memória, né? Que eu gostaria de ter tido. Mas eu estou ajudando a reforçar, a manter viva isso. Então, o Lexai, o grupo, ele ajuda a gente nessa pesquisa, nesse mergulho. Muito bom, Ene. Obrigada. Essa história é linda, né? Eu fiquei encantada com quando você contou. E é assim, muito bacana você trazer esse resgate, né? Você buscar isso é a sua essência, né? E trabalhar com isso, né? Trazer isso para os dias de hoje. Porque é a partir da minha história. Eu quero buscar a minha história. Só que aí eu não vou Sim. só, né? Porque são muitas pessoas que também estão nessa busca. E aí um acaba trabalho sendo É uma rede, né? É como a Gislene falou, né? Gislene ou a Priscila? É uma rede. Então, você está tecendo essa rede, né? Que é muito forte. Isso, e valorizando a importância desses ciganos aqui no Nordeste, que ajudaram muito. Você percebe que Pernambuco mesmo foi berço de muita imigração cigana, né, na Europa. Chegaram muitos ciganos aqui, com a migração italiana também, né? Mostra alguns clãs, né, como Ursares, Calderachas, Lovaras, vieram por Pernambuco, ajudaram a formar as cidades. Isso não é contado, não é valorizado. Tem alguns folclores, né, populares que têm essa essência. Aqui no Nordeste, o pastoril, a gente tem a cigana do pastoril, ajudando a contar a história dessa conscientização do cristianismo. A gente tem a Laúrsa, que fala da época onde os ciganos ganhavam seus dinheiros fazendo os animais dançarem na rua. Então, assim, a nossa pretensão, né, hoje, né, é valorizar isso, né, fazer as pessoas valorizarem também, incluírem também essa herança romani, que está aqui desde que chegou a primeira caravela, né? E essa história não é contada. Muito bom. Obrigada, Ene. Vou passar agora para a Kika. Kika, você falou para gente que você tem um espaço, né? Sereu. E aí, conta um pouquinho para gente desse espaço, como é que ele funciona, que público que você atende, como é que é lá? Cereus surgiu. Cereus é uma clínica de psicologia, de arte terapia, e não só, porque temos saúde mental como um todo. O foco de Cereus é o cuidado em saúde mental. Então, temos psiquiatra, neuropsicólogo, terapeuta da fala, que é, no Brasil, fonoaudiólogo, psicomotricidade. Então, temos aí uma gama de gente linda trabalhando junto. E durante a pandemia, foi um tempo. Cereus surgiu em 2019 e logo já vem o boom, né, da pandemia. E um boom onde a saúde mental ficou um bocado fragilizada, né? Cereus, de uma forma geral, surgiu numa altura em que, digamos assim, em que era necessário, mas uma altura em que o país parou. O país parou no sentido de vamos para casa, fecha tudo, suspende tudo, todos os serviços. E aí é como a Priscila estava falando, tivemos que aprender a trabalhar online, por telefone, tudo mais. E antes de estar em Cereus, eu trabalhei aqui, quando eu vim logo para Cabo Verde, eu trabalhei aqui no serviço de psiquiatria do hospital aqui da capital. Eu moro na capital, na praia, numa ilha chamada Santiago. E quando vim para cá, eu vim porque estava fazendo a minha pesquisa de doutorado. E fui trabalhar no serviço de psiquiatria porque era o foco do meu público. Eu trabalhei sobre o meu doutorado em antropologia, então eu fiz um estudo comparado sobre o conteúdo dos delírios de pessoas que têm esquizofrenia. E trabalhei a partir da arte terapia com isso. Então, o conteúdo dos delírios mais transformados em arte, eles concretizados, digamos assim, em imagens. E fui para o serviço de psiquiatria, então tive durante 6 meses fazendo a minha pesquisa. Depois de 6 meses, o diretor disse: agora faça-nos uma proposta. Então, fiz uma proposta e estou aqui até hoje. Já não estou mais lá na psiquiatria, porque desde 2016 passei para a universidade e pronto, não dava para as duas coisas. Mas, enfim, acabo estando lá de alguma forma, porque através da universidade, como dou aulas para os alunos de psicologia, estamos de alguma forma fazendo sempre trabalhos lá na psiquiatria, que é a minha grande paixão. E aí,
lá, trabalhando ali na psiquiatria, eu trabalho muito com crianças, é o meu foco, digamos assim, maior de trabalho. Não só, mas é o maior. E comecei a atender, é um serviço público, e comecei a atender muitas crianças que tinham sido violadas. Né? A situação de violência sexual aqui, ela é muito, como é que eu posso dizer, muito perseverante, sabe? Já vem de gerações em gerações e gerações. Por isso que eu achei que era um tema interessante para falar hoje, porque essa ancestralidade da violação aqui, ela tem uma força imensa. E ela tem uma força imensa ouvindo as meninas violadas e as suas mães que já foram, as avós que já foram, as tias que já foram violadas, todo esse sequencial ancestral de violação. Isso faz com que a situação, muitas vezes, seja não normalizada, mas aceitável. Assim, é assim que tem que ser, sabe? Já foi assim com sua avó, já foi assim comigo, e eu aguentei. Aguenta, minha filha. Então, isso são frases que a gente ouve, sabe, das mães. Né? Eu aguentei, eu suportei isso por vocês. E eu suportei implica em continuar na mesma casa com o violador, sabe? Há ainda aqui presente em algumas ilhas, em povoações assim pequenas, a situação dos pais, o pai, a figura do pai, fazer a iniciação sexual com a filha, no sentido de que eu primeiro, depois podem vir os outros, mas eu primeiro, sabe? E que isso eu não diria aceitável, eu não sei encontrar qual é a palavra, mas todo mundo sabe, e é assim mesmo, porque já foi assim com todo mundo, já foi assim com as outras gerações, sabe? E pronto, eu comecei a atender meninas que, claro, não chegavam com a demanda de violência sexual, mas chegavam com demanda de baixa no rendimento escolar, ou comportamento assim, deprimido, querendo ficar isolada no quarto, medo das pessoas, mudança de comportamento por alguma forma. E a partir daí, a partir do processo, eu ia percebendo o que era que estava por trás. E chegava e pronto. E elas não me negavam. Quando eu levantava a hipótese de poder estar acontecendo alguma coisa, não me negavam. Meninas que engravidavam do próprio pai. Isso é uma situação bem recorrente aqui. Sabe? E que, assim, meninas que engravidam do pai e que a mãe sabe, mas aí o pai é aquela pessoa que trabalha e que põe comida em casa. Ou meninas que engravidam de um imigrante, mas o imigrante é aquele que dá, no final do mês, um saco de arroz e pronto. Faz-se o uso da miséria neste sentido, né? E aí tenho trabalhado muito com esse público. É um público que de alguma forma me toca de uma maneira diferente. É como se eu já não conseguisse não atuar com este público. Por isso fui fazer o mestrado de Psicologia Jurídica e Criminologia para entender, assim, digamos, tecnicamente, como é que as coisas funcionavam, né? Porque eu vinha me servindo mesmo da psicologia e da arte-terapia, sobretudo da arte-terapia, porque há muitos momentos em que é muito difícil falar. É muito difícil. Né? E aí a gente tem, assim, se eu tentar pensar em termos estatísticos, o grande número de crianças, e digo de crianças e não meninas, porque há meninos também, entre os 10 e os 14 anos, por aí. Né? Então, são pessoas muito novas que estão processando ainda o que é isso que aconteceu. Né? Então, utilizo muitas vezes histórias para puxar a conversa. Muitas vezes, quando estou percebendo que tem aí alguma coisa neste departamento, uso as histórias e simbolicamente vamos chegando, porque é difícil vivenciar a situação e é difícil ser descoberto, né? Ter essa situação descoberta pelas tantas ameaças que essas crianças sofrem, né? Durante todo o processo. Se você contar alguém, eu mato você, mato sua mãe, mato alguém. Então, é preciso realmente muito cuidado quando a gente chega, né, nessa questão, para, em vez de ajudar, a gente não atrapalhar, para, em vez de ajudar, a gente não favorecer, por exemplo, situações de tentativa de suicídio e tudo. Ela agora já descobriu, isso é uma vergonha imensa. Então,
é bem complicado tudo isso. E aí as histórias e a arte-terapia e a caixa de areia, né, tem sido, assim, para mim, umas ferramentas formidáveis, formidáveis. E pensando nessa fala de hoje, eu estava me dando conta que muitas vezes as histórias de vida, né, assim, narrativas de vida, narrativas em primeira pessoa, que eu escuto, às vezes elas são de uma crueldade tão grande que a minha escolha pela história, pelo conto, em alguns momentos eu percebo, mas percebo depois, não naquela hora, eu percebo que aquele conto talvez eu precisasse mais dele do que a própria criança, sabe? Às vezes eu percebo que quando a gente fala na psicologia, nas aulas de psicologia, e temos que manter a neutralidade, isso é lindo nas folhas do papel, lindo, né? Mas é gente ouvindo gente, né? E assim, eu faço muita questão de que isso não deixe de acontecer, né? Que se eu perceber que em algum momento não dá para eu seguir esta situação, ok, não dá para eu seguir esta situação, eu encaminho para alguém, mas no dia que eu deixar de ser gente ouvindo gente, no dia que eu tiver assim, né? Próximo, então alguma coisa está errada, né? Alguém está no lugar errado e possivelmente sou eu. E aí eu sinto que às vezes eu preciso de cuidado, às vezes eu preciso de afago. E nessa escolha de histórias, muitas vezes eu me vejo escolhendo a história que eu preciso ouvir. E que, claro, funciona porque ali, naquele contexto, eu vou fazer funcionar, né? Eu vou fazer aquela história funcionar para deixar a criança mais tranquila e poder falar melhor para mim sobre o que está acontecendo, sobre como ela está percebendo tudo aquilo. Né? Mas muitas vezes eu sinto que eu preciso respirar, e aí uso as histórias a meu favor. Claro que as histórias vão servir a favor do contexto inteiro, né? Mas uso muito a meu favor. E tenho utilizado também as histórias no contexto de sala de aula. Sempre, sempre mesmo. É muito natural, é muito comum para os meus alunos que tenhamos uma roda de histórias, né? Ligada ao tema que estamos trabalhando, mas que tenhamos uma roda de histórias, né? Eu trabalho com gente que está querendo ser psicólogo e gente que está querendo ser médico, né? Então, são duas profissões onde a gente precisa ouvir muito, né? Então, no fundo, um curso de psicologia e um curso de medicina são cursos que precisam ensinar as pessoas a ouvir, né? E tem coisa mais gostosa que as pessoas possam ouvir do que ouvir histórias, né? Vamos aprender a ouvir ouvindo algo que é gostoso, algo que nos prende, que nos convida, né? Sem a gente precisar dizer, silêncio, vamos ouvir uma história. Não, a história simplesmente começa, né? E isso prende. E eu sinto o quanto essas situações de trocas a partir das histórias, né? O quanto isso mexe e transforma, o quanto nas férias os alunos vão para casa e me mandam mensagens, professora, encontrei uma história que dá para trabalhar aquele tema, que já nem vai ser mais com a turma desse aluno, mas já vai ser com a próxima turma e que já me dá uma dica. Então, pronto, vamos criando aí essa rede, né? Se temos aí uma rede que é em comum para todos, vamos criando essa rede, né, de utilizar as histórias a nosso favor. Então tá, gente, é que a gente agora tem que fazer o fechamento, a gente já falou, vamos fazer as conclusões finais. Vou passar para a Ângela. Quando a gente chega nessa parte das conclusões finais, sempre faltava assim, um monte de coisa para a gente conversar. Ainda mais com esse assunto. A gente já aumentou o horário do webinário, mas ainda não deu certo, não. É muito interessante, né, esse tema, então fica muito vasto mesmo. Bom, mas aí, nas considerações finais, na realidade, eu queria lançar um desafio, né, uma provocação, deixar para pensar, né, que nós começamos falando dos ancestrais, né? Agora eu quero convidar a todos para se deslocarem para esse lugar. Nós somos os ancestrais. Não importa se tivemos filhos ou se não tivemos filhos, se temos sobrinhos, se temos netos,
ou eventualmente temos alunos, nós nascemos antes de alguém, não é? Então, nós somos ancestrais dessas pessoas. E aí, qual é o legado que a gente vai deixar? Que legado que é esse, né? Falamos desses avós maravilhosos, do tio-avô, né? Assim, e nós? Qual é o legado? Então, eu queria pedir licença aos contadores, né, para contar uma coisinha pequenininha, que é uma lenda japonesa que chama Aikito. Essa lenda fala que quando a gente nasce com um fio vermelho atado no nosso dedo mindinho, mas que não se vê, né? E esse fio representa a energia vital e ele está atado no dedo mindinho de muitas outras pessoas que, por alguma razão, a gente precisava encontrar, interagir com elas e aprender, né? Então, eu vou tornar público esse fio, né, do meu dedo mindinho, assim, falando que conheci Gislene, acho que em 97 ou em 98, coordenando na França, né? Coordenando o processo de um curso de arte-terapia maravilhoso, que é o mergulho criativo, uma pessoa extremamente gentil, que funcionou como babá, barra mãe de uns brasileiros assim desatinados, que só sabiam falar oui e bonjour, e ela tomou conta da gente assim durante 12 dias, não sei como é que ela teve paciência para isso. Então, dedo mindinho, minha gratidão, né? Minha gratidão. Meu dedo mindinho, Priscila, que me fez aprender sobre o teatro, né? Me fez compartilhar o estudo junguiano das histórias. A Priscila não contou, mas ela já ganhou 2 vezes, eu creio, o prêmio Miriam Muniz, né, de teatro, com o trabalho dela de histórias. Priscila tem um livro pela Rocco, que é o Caldeirão de Histórias, né? E eu agradeço por ter podido participar, né, dessa experiência, desse aprendizado. Agradeço, Kika, talvez não saiba, mas, para minha surpresa, não sei de onde Kika tirou que ela me chama por um apelido de família, que se chamam as crianças, né, italianas da minha família, mas a gente nunca conversou sobre isso, e ela, de repente, começou a me chamar assim. Eu disse, mas de onde que essa menina tirou essa história, meu Deus do céu? Isso é a maneira que se chamava as crianças na minha família, homens e mulheres. Não sei, talvez tenha a ver com o dedo mindinho, né? Ione, que conhecia através do companheiro, né, que durante muitos anos foi nosso web designer, e com quem eu comecei a aprender sobre a cultura cigana, né? E um dos aspectos do multiculturalismo aqui no Brasil. Então, como legado, a gente pode pensar que comunicação pode virar comunidade. E aqui temos uma comunidade. Não fui eu que inventei isso, né? Quem fala isso é o Byung-Chul Han. Ele diz que para a gente fazer sentido com a nossa comunicação, ela precisa gerar comunidade. Então, conversar sobre os que vieram antes e se dar conta que nós estamos antes que outros, eu acho que pode nos ajudar, de certa maneira, a se fortalecer e viver melhor. Eu, particularmente, espero poder fazer sentido para os que estão vindo depois de mim, inclusive minha filha, que nos dá o suporte digital nesse evento. Vou passar para a Betânia seguir. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, agradeço assim, imensamente o compartilhamento de cada história. Foi incrível essa roda, maravilhosa. E eu vou deixar aqui uma frase do Bert Hellinger, que tem a ver com o que a Ângela falou, que é essa questão da descendência, né? A gente prestar atenção, né, no que a gente está fazendo hoje, porque as pessoas que vêm depois, elas vão trazer isso também, né? Como nós recebemos dos nossos ancestrais. E diz assim, cadê? Peraí. Tudo que curamos em nós protege nossos descendentes. Quando uma mulher decide curar-se,
ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Como isso é potente, né? Como é importante a gente trazer esse entendimento. Então, eu passo agora para a Gislene para fazer as considerações finais. Então, gente, eu trouxe para vocês, na realidade, eu vou ser mais rápido possível, mas eu gostaria muito de contar só essa coisa das minhas duas avós. Eu fiz um estudo que eu escrevi sobre elas, né, para no meu memoir. Então, minha avó materna era assim, praticamente um anjo, e a minha avó paterna, ela me ensinou como funciona o inferno, e a outra me ensinou como funciona o céu. Então, eu fiz um pequeno extrato e vou ler muito rapidamente para vocês. Minha avó materna. Então, eu escrevi para ela, né? Doçura, vovó, para melhor te amar, minha neta. Por que tanta generosidade, vovó? Para melhor te ensinar, minha neta. Por que tanta coragem e confiança, vovó? É o exemplo da Virgem Maria, minha neta. Quando o sol começava a aquecer, ela começava a cantar, muito baixo, com uma voz monótona e aguda, em um canto apenas para si mesma, e isso lhe ajudava. Cantar espantava o que não é bom. A música precisou esperar. A esperança alimentou o desejo durante 60 anos ou mais, quando, enfim, ela pôde realizar seu sonho de menina e aprendeu a tocar o harmônio com Maria das Moças, a música tradicional. A igreja era seu espaço de falar em silêncio, de ser ouvida em silêncio, de ter uma cumplicidade sem igual com a Virgem Maria, e também um lugar para cantar e fazer cantar. Em sua paixão pela música, minha avó tornou-se maestrina de canto coral da igreja. Reunia crianças e com elas partia numa viagem de acordes e melodias. E mesmo por efêmeros momentos, as levava a mundos encantados de sons, de melodias e de harmonias. Com minha avó, Maria dos Anjos, aprendi a ouvir o silêncio dos anjos e também aprendi que é possível aceitar com sabedoria o que nos reserva o destino. Aprendi que o futuro sempre guarda uma possibilidade, essa de nos realizarmos. E aprendi que, ao passar, o tempo não faz mais que amadurecer os doces frutos da esperança. A minha avó aprendeu a tocar harmônia aos 60 e poucos anos, e ela sempre tinha esse desejo, mas ela tinha muito serviço com muitos homens, então não dava para fazer isso antes. E a minha avó paterna, ela era considerada uma meio a louca da cidade, porque ela falava com os espíritos melhor do que falava com os vivos, ela tinha uma certa irritação com os vivos e não com os espíritos, então ela... E teve um filho louco, então uma vida muito, muito difícil. Então eu começo essa pequena fala sobre ela, assim, na realidade, nós somos pobres se não formos um pouco loucos. Em um quarto da casa, minha avó fez um ateliê e guardava sua chave bem perto do coração, dentro do sutiã. Depois que terminava os trabalhos da casa, no meio da tarde, ela abria aquela porta e nos convidava a entrar com ela em seu quarto mágico. Ali, ela se transformava. Aquele quarto era um espaço fora do mundo. Esse mundo aqui era um reino dos mortos-vivos, sem esperança, sem futuro. Antigas lembranças sangravam sem trégua. Raiva e tristeza, lágrimas e gritos se misturavam. Mas aquele quarto, seu ateliê, era bem diferente. Era um espaço fora do tempo e fora do mundo. Um reino onde as pessoas e as coisas podiam se transformar. Nele havia ternura e paciência, encontro e afeto. Tomada por uma alegria quase infantil, minha avó mergulhava na sua montanha de retalhos. Ela escolhia, entre cores, texturas, estampas, os que teriam a chance de se eternizar em suas obras de arte. Tornando-se parte de um tapete, uma colcha, uma cortina, eles encontrariam uma razão de ser. Não mais um retalho qualquer. Agora, os escolhidos seriam pétalas de flores. Na verdade, isso é só um extrato, porque é a partir daí que eu vou trabalhar com a questão da arte-terapia, não é? O que a arte pode fazer, né, com as pessoas. E então, enfim, foi um extrato. Obrigada por terem me dado esse tempo para ler. Nós que agradecemos, Gislene. Muito bonito.
Vou seguir então agora com a Priscila. Suas considerações, Priscila? Então, a primeira coisa que eu queria dizer, o que a Kika falou, que eu anotei, que as histórias são afagos. E isso preencheu meu coração, porque é assim que eu vejo a contação de histórias, é assim que eu também me comporto quando eu conto uma história. Então, me veio, desde que a gente começou, me veio uma história que muitas de vocês devem conhecer, não sei se quem está nos ouvindo conhece, né? Que é o dom da história. Então, tinha um mestre e que ele tinha muitos discípulos. E um dia, ele sentindo que ele ia morrer, ele reuniu os discípulos e disse: meus queridos, eu tenho sido intermediário entre vocês e Deus. Eu sinto que eu vou partir. Mas vocês sabem como é que eu faço para fazer esse contato com Deus. Vocês conhecem o lugar na floresta onde eu vou, vocês conhecem a maneira como eu acendo fogo, vocês conhecem as palavras que eu digo. Então, quando eu me for, vocês façam a mesma coisa que Deus virá. Então, logo, o mestre morreu, e os discípulos, então, quando chegou aquela data aonde ele fazia aquela invocação a Deus, eles foram todos para a floresta, fizeram naquele mesmo lugar, acenderam a fogueira do mesmo jeito, fizeram as orações e Deus veio. Quando chegou no próximo ano, né, na época de fazer a tal cerimônia, eles foram todos para a floresta, mas chegaram lá, não reconheceram mais o lugar, não sabiam mais aonde era, andaram para cá, andaram para lá. Bom, aí resolveram parar num lugar qualquer, e ali eles sabiam, claro, como acendia a fogueira daquele mesmo jeito, fizeram as orações e Deus veio. Já na outra geração, então, quando chegou o mesmo tempo, eles foram para a floresta, mas, claro, já ninguém sabia onde era, e eles também já não lembravam a maneira certa como ele acendia o fogo, mas eles se lembravam das orações, eles rezaram e Deus veio. Bom, chegou a próxima geração, no dia daquela tal cerimônia, eles, claro, como era hábito, foram todos para a floresta, e aí pararam em qualquer lugar, ninguém se lembrava como acendia o fogo, também não sabiam as orações, mas havia entre eles uma pessoa que se lembrava de tudo isso. Então, essa pessoa se levantou, contou essa história em voz alta e Deus veio. Quer dizer, é a transmissão de conhecimento. Essa história, na verdade, está falando da ancestralidade, está falando de todos nós. Então, que a gente possa sempre, né, ir a qualquer lugar, né, e se lembrar de contar a história, porque Deus vem e afaga o nosso coração. Sim. Muito obrigada, Ângela, pelo convite. Obrigada, Giz, por todo o encantamento na minha vida, né, que vocês já me proporcionaram e proporcionam. E todos vocês, amei, meninas. Anne, Kika, Betânia, muito obrigada. Bruna também, viu, Bruna? Bacana você estar aí com a gente. Um beijo, estamos juntas. Nós te agradecemos, maravilhosa a história. Obrigada, Priscila. Vamos agora, Kika. Eu queria pedir só licença para recitar um poema, do meu avô Gilberto Concon, e que tem muito a ver com o sentido de esperança. Eu acho que eu agora não estou no Brasil, mas ao mesmo tempo estou, né? Minha família, minha linhagem está toda aí, né? E eu acompanho como as coisas estão. E acho que a gente precisa beber sempre um bocadinho de esperança para suportar os dias mais difíceis. E tem um poema do meu avô que eu lembro muito, principalmente quando acontecem coisas mais ásperas, quando acontecem coisas mais difíceis de engolir. E o poema diz: o outro Brasil que vem aí. Eu acho encantador. Então, diz assim: eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí. Mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores das 3 raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer: é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco ou o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil.
lenhador, lavrador, pescador, vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil, que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis, mãos de engenheiro que lidem com iglesias e tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil, mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar, mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores, mãos desiguais que trabalhem por um Brasil sem Azeredos, sem Irineus, sem Maurícios de Lacerda, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem mistificadores. Mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, operários, lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afilhados, de mestres guiando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas, chamadas comadres dos homens. Mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Era isso que eu queria deixar hoje. Agora vamos com a Eni. Estou aqui ainda emocionada com essas histórias. Assim, a história da minha avó Elitia, ela me deu a oportunidade de me reinventar, né? De buscar nela uma força que eu mesma não sabia que tinha. Eu nasci Anne Kellen. Kellen, em romani, que foi o nome intuitivamente dado pelo meu Tansen, em romani. Então, esse legado, eu hoje busco trazer reencantamento para as mulheres, né, que eu trabalho com o trabalho da educação social, né, com mulheres em situação de violência, essa oportunidade de se ver, né, em beleza e leveza que a dançarina deveria ter, né? Então esse legado eu devo à força da minha avó, né, por ter mantido a memória para os seus filhos do seu marido assassinado. Eu devo a ela pela força e a coragem que ela teve de se refazer na vida sem ter outros maridos, porque ela só teve ele e viveu a vida como ela quis viver. Então, essa força de minha avó, ela me faz hoje ter esse instinto de resistência e também de recomeço, né? Porque uma das coisas que os ciganos aqui no Brasil, né, de herança trouxe foi esse arquétipo da liberdade, do poder recomeçar em qualquer lugar. Então, essa força eu trago hoje na minha bagagem profissional, na minha bagagem de abordagem com as outras mulheres, e num dito que Clarissa Pinkola Estés fala no seu livro Ciranda das Mulheres Sábias, que eu dedico a ela, minha avó Elitia, que tem esse nome de deusa, porque ela era uma deusa, diz assim: uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas, na verdade, faz com que você use alguma coisa, algo que já possui, o dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem você é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu precioso e indomável ser. Então, é essa força que eu quero deixar como legado para as mulheres que passarem pelas minhas rodas, que passarem pelos espelhos das salas de dança, que elas possam se reencantar, despertando a sua dançarina interior. Gratidão por esse momento, que roda mais linda. Muito obrigada pelo convite, viu, Ângela? Obrigada, Bruna, pelo suporte. E essas mulheres maravilhosas com aprendizado.
Gratidão, né, por fazer parte aqui dessa constelação, dessa egrégora maravilhosa aqui de histórias lindas. Obrigada, Anne, pelas suas palavras lindas. Então, obrigada, Gislene, obrigada, Priscila, obrigada, Anne, obrigada, Kika, obrigada, Betânia, obrigada a todos, né, que fecharam esse círculo e colocaram energia nessa egrégora. É sempre um privilégio poder participar e eu gosto sempre de convidar as pessoas a manter essa comunidade em funcionamento. Então, o nosso próximo encontro, prestem atenção, porque ele vai ser um encontro importante também. Ele se chama Os Fiandeiros, e nós vamos abrir um espaço para os homens que bordam, que fazem crochê e que fazem tricô, e que fazem coisas que as pessoas adoram dizer que não é coisa de homem fazer. Mas vamos combinar que se os homens bordassem, todos eles, acho que ia ser bem melhor de se viver, não? Então, ficam todos convidados. Gislene, a palavra é sua para você fechar, minha querida. Eu quero só te dizer, primeiro, que eu adorei a história dos gambás, e depois também eu quero te dizer que foi dos momentos mais deliciosos da minha vida, foi aquele que a gente se conheceu e se encontrou naquela situação lá do curso de arte-terapia. E também eu queria dizer que sou muito grata por estar aqui dividindo com vocês esse espaço tão bacana de tantas pessoas com tantas histórias legais. E também eu agradecer muito as pessoas que ficaram aqui escutando a gente nessa noite. Sim. Né? Então, não posso deixar de dizer que a Gislene faz um curso sobre as 1001 Noites, que eu estudei com ela, e que é completamente maravilhoso, porque eu pensava que 1001 Noites era só uma história de Sherazade contando coisas para o sultão, mas é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas Olha, muito. Dizem que As 1001 Noites é um dos livros mais importantes do mundo. É a Bíblia, As 1001 Noites. Exatamente. É um dos livros mais importantes. Eu não sabia, mas eu aprendi isso com Gislene recentemente. Como ela repete o curso, fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag, vão lá. Olha, e apareçam no meu também, já aproveitando, né? Já fizemos propaganda de todos. Já estamos lá. Gente, olha, vamos pedir uma bênção para todas nós e para todos que estão nos assistindo, pegando aí da Anne, né? Bênçãos para todas e para todos que estão conosco. Muita gratidão. Gratidão também. Bye, bye.